Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, você que já acompanha a gente, nosso objetivo aqui é que você cresça, amadureça, que você aprenda e, claro, que você conheça um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu só tenho uma coisa a dizer, conseguimos. Conseguimos. Eu faço caixinha de pergunta no AlvoCast, todo mundo pede esse convidado, depois de muito clamor, muita oração, subimos ao monte e conseguimos esse convidado aqui para a glória de Deus. Espera que hoje vai, hoje tem, hein? Olha, um recado importante antes da gente dar a abertura e apresentar o nosso convidado. Você está vendo aqui na tela os canais onde você pode acompanhar a gente. Então, você pode seguir a gente aqui no YouTube, ativa o sininho das notificações, segue, deixa o seu comentário. O AlvoCast está crescendo, isso é mérito do Espírito Santo, mas nós queremos deixar também a nossa gratidão a você que tem acompanhado o canal, que tem deixado o seu like, que tem divulgado o AlvoCast. Nosso objetivo é propagar o amor de Deus e esse objetivo está sendo cumprido para a glória do Senhor. Então, fica aqui a nossa gratidão, tá bom? Você pode ouvir a gente pelo Spotify, seguir a gente no Instagram, que está aparecendo aqui, e TikTok também, que está aparecendo aqui. Então, deixa a sua participação, é muito importante o crescimento do canal, contando com a sua companhia. Beleza? Um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aruba, que está sempre chegando junto e dando suporte. Muito obrigada, Aruba. Que Deus abençoe a empresa e a marca de vocês e que vocês sempre prosperem para a glória de Deus. Muito obrigada, tá bom? Você que não conhece o Aruba, também aqui na tela tem o @ dele. Segue lá, fica por dentro desse trabalho incrível. Eles têm site, tá tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, nosso convidado de hoje eu fiz uma coisa diferente, porque eu sempre faço um briefing, que é uma apresentação do meu convidado. Mas, como vocês acompanham a gente sabe, o AlvoCast é um podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. E nós estamos recebendo hoje nada mais, nada menos que o pastor presidente da Igreja Presbiteriana Alvorada. Não precisa apresentações, porque o currículo dele é muito extenso. Então, já vou fazer a abertura, tá, Rod? Seja bem-vindo, pastor Aloísio Bacelar. Oi, Kelly. Que isso? Aplausos na tela, temos? Conseguimos, pastor, muito obrigada pela sua presença. Finalmente conseguimos uma agendinha aí, né? Poxa, olha, é uma alegria estar aqui, uma honra. Bem, eu queria vir há algum tempo, dessa vez deu certo. Deu, amém. E eu quero começar dizendo o seguinte, que esse programa tem sido uma bênção. Amém. Um ministério que Deus tem usado. Vocês têm realizado, você, Rodrigo, Amanda, o nosso trio AlvoCast, tem realizado um trabalho fenomenal, extraordinário. Amém. Pessoas têm sido abençoadas, edificadas, vivificadas espiritualmente. Pontos importantes relativos à fé cristã têm sido esclarecidos aqui. Então, é uma bênção nós termos esse ministério em nossa igreja e parabéns pelo trabalho magnífico que vocês têm realizado. Eu estou muito feliz. Que bom. Tá vendo? Nós somos legais, abençoados. Segue a gente, divulga esse canal em nome de Jesus. Olha, pastor, fiquei muito feliz quando o senhor aceitou esse convite. O senhor já tinha aceitado, mas eu sei que estava dando choque de agenda. Mas hoje eu vou fazer perguntas assim absurdamente cristocêntricas. Porque eu preciso aproveitar que eu estou frente a frente com o pastor presidente da Alvorada. Isso é um luxo. Glória a Deus por isso. Eu quero saber o seguinte, na opinião do senhor, o que é ser cristão? Ser cristão é procurar ser semelhante a Cristo. Um cristão, em tese, é um pequeno Cristo. Alguém que, após ter sido alcançado pelo poder do Evangelho, segue na jornada de santificação, procurando viver uma vida condizente com as Escrituras para revelar as excelências de Jesus. Quem é o cristão? É aquele que foi alcançado pelo poder de Deus e agora vive para a glória de Deus, procurando revelar, por meio daquilo que diz e faz, quem é Jesus de Nazaré. Simples, objetivo, e é assim que a gente consegue ter uma postura cristã nos dias de hoje, que é muito difícil. Ontem nós recebemos um convidado, né, o Assir de Geroni, e foi uma bênção aqui. Irmão querido, Assir. Estudamos juntos. Ele falou, comentamos o seu nome aqui na mesa, e a gente estava falando também sobre isso, da dificuldade que é ser um cristão num mundo pós-moderno, né? Você sabe, Kelly, desculpa interrompê-lo aqui, quer dizer, o que nós mais precisamos hoje é de cristãos vivendo como cristãos. Cristãos que vivam as Escrituras, que promovam o avanço do reino de Deus e que deem bom testemunho da fé. Porque nós precisamos de gente que pregue o Evangelho, viva o Evangelho, anuncie o Evangelho e não envergonhe o Evangelho. Sim, que tem uma postura realmente que Deus, se olhar, vai se agradar, né?
Agora, pastor, em relação a ser cristão, eu acho que também envolve você realizar a vontade de Deus aqui na Terra. Como é que a gente, como cristão, que compartilha da mesma fé, pode saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Pois é. A vontade de Deus está na palavra de Deus, o que Deus quer que a gente faça. Então, como Deus quer que vivamos? Encontramos essas orientações nas Escrituras. O que Deus quer que façamos? Encontramos essas orientações nas Escrituras. Uma vida condizente com a vontade de Deus é uma vida condizente com aquilo que a Bíblia diz. Se eu estou procurando viver o que a Bíblia diz, amando, perdoando, me solidarizando, anunciando o reino de Deus, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, eu não vivo de acordo com a vontade de Deus quando aquilo que faço contraria o que está dito nas Escrituras. Então, um cristão que vive segundo a vontade de Deus é um cristão que vive à luz da palavra do Senhor. E uma das coisas que tiram a gente da luz das Escrituras e que desvirtua o nosso caminho é o pecado, né? Pois é. Então, que a gente está suscetível, todos os dias somos pecadores, né? Mas como é que a gente pode vencer o pecado hoje? O senhor como pastor, assim, teria alguma estratégia que o senhor fala, eu como pastor, eu executo isso, funciona, eu ensino isso para as minhas ovelhas? Como que eu me livro? Não é me livrar, mas vencer o pecado do dia a dia. O pecado é alguma coisa contra a qual a gente luta o tempo todo. Porque, embora sejamos filhos de Deus, em razão de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, ainda somos todos filhos de Adão. Então, há esses resquícios adâmicos que ainda nos constituem e que estão aqui dentro de todos nós e tentando incidir assim, sobre a vida que a gente leva, fazendo com que a gente se afaste da vontade de Deus. Eu diria o seguinte, como é que a gente pode vencer o pecado? Alimentando a nossa vida espiritual. Quanto mais forte nós estivermos, mais condições teremos de enfrentar o pecado e superá-lo. E como que a gente alimenta a nossa vida espiritual? Por meio do contato com as Escrituras, orando, buscando a Deus. São essas disciplinas espirituais clássicas, que a gente não pode abandonar. Então, há muita coisa interessante hoje no mundo, muita tecnologia, fumaça, muita luz, muita coisa. Fumaça, ótimo. Nada contra isso. Você pode fazer um culto no encontro, né, tipo caixa preta, e pode usar fumaça, pode usar lâmpadas multicoloridas. Isso tudo é bacana, pode atrair o pessoal, tem o seu valor, eu não sou contra. Mas, fundamentalmente, o que sustenta a nossa vida espiritual é a presença do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração, é nós nos alimentarmos das Escrituras, é buscarmos a Deus, é orarmos, é estarmos em comunhão com os nossos irmãos, porque, Kelly, uma coisa muito importante é nós procurarmos andar ao lado de gente que crê como a gente. É verdade. Porque isso fortalece a nossa fé. Né? É claro, nós não vamos nos distanciar daquelas pessoas que não são cristãs, mesmo porque é necessário que procuremos evangelizá-las, influenciá-las de alguma forma. Mas é muito importante nós andarmos ao lado de pessoas que creem, que oram por nós, que estão do nosso lado, que nos apoiam, que sustentam as nossas mãos nas lutas da vida. Porque edifica, né, a nossa vida, caminhar com quem compartilha da mesma fé. Isso é bem importante. A gente recebeu aqui há um tempo atrás, foi extraordinário também, a Leninha Maia, e ela estava falando, uma querida, amiga né? Querida, foi sensacional, assim. Uma das maiores audiências do Alvocast, né, Leninha Maia, foi incrível. E ela estava falando da bênção que é liberar o perdão diante desse mundo caído, né, em que nós vivemos. E a gente está falando aqui sobre se aproximar das Escrituras para poder viver de acordo com a vontade de Deus. A gente está falando como que a gente pode, através da palavra de Deus, vencer o pecado. Mas como que eu posso vencer essa dificuldade de perdoar quem pecou contra mim? Primeiro, entender o seguinte, que nós somos representantes do reino de Deus. Como representantes do reino de Deus, nós precisamos cultivar um tipo de vida. Sim. Uma vida que nos identifique como cidadãos do reino. Então, eu não posso ser cristão à minha maneira. Não tem um jeito aloísio de ser cristão. Há um jeito bíblico de ser cristão, que é aquele estabelecido pelo próprio Deus. Bem, quando a gente pensa assim, tem de lembrar que uma das características desse cristão perdoado é o compromisso com o exercício do perdão. O princípio é o seguinte, gente perdoada, perdoa. Isso é ótimo. Nós somos perdoados por Deus, nós perdoamos. O cristão perdoa. E o cristão que não perdoa? Não existe. Não é cristão, dá para ser meio termo, né? Exato. Quer dizer, um cristão meia boca, um cristão morno,
um cristão mais ou menos. Nós estamos fugindo disso. O que nós queremos é ser cristãos fervorosos, cheios do Espírito Santo, vibrantes, radiantes, que pregam a palavra e que vivem à luz da palavra. Aí você tem o perdão. A questão do perdão é uma questão interessante. Eu lido com pessoas que sofrem em razão de não conseguirem perdoar. Então eu ouço isso quase que toda semana. Se eu dissesse todo dia seria um exagero, mas toda semana com certeza. As pessoas dizem que não conseguem perdoar. E eu sei que falar sobre perdão é uma coisa, perdoar é outra. Sim. Uma coisa é eu subir lá no púlpito e dizer, né, vamos perdoar. Outra coisa é, na prática, quando alguém me ofende, eu praticar o perdão em razão do meu compromisso com o Deus que me perdoa. Sim. Porque Ele não só me perdoou, Ele segue me perdoando. Todos os dias, né? Exatamente. A gente já gravou uma devocional aqui, onde eu falei que todos os dias nós apresentamos ao Senhor motivos para Ele deixar de nos amar, e Ele continua nos amando. É verdade. Talvez seja por isso que as misericórdias do Senhor se renovam. Se renovam, é verdade. Mas a cada dia as misericórdias se renovam, porque sim. a cada dia a gente precisa de mais misericórdia, né, para a gente poder prosseguir. Mas a questão do perdão, entre outras coisas, é a seguinte: o perdão, quando exercitado, ele tende a desinterditar o futuro. Por quê? Porque a amargura, o ressentimento, que são conteúdos emocionais que estão associados à falta de perdão, são conteúdos que nos puxam para trás, para o que já passou, para alguma coisa que alguém nos fez. Aí a esposa que vai reclamar do que o esposo fez, é o esposo reclamando daquilo que a esposa fez, é o pai reclamando daquilo que o filho fez, é o pai falando acerca do filho. É sempre o passado, então, né, vindo à tona. Isso nos puxa para trás. Sim. Quando a gente perdoa, a gente desinterdita o futuro. Porque a gente pode seguir avançando. E quando a gente perdoa, a gente passa por essa experiência de apaziguamento da alma. O perdão, além de fazer muito bem para o outro, faz muito bem para a gente. Há uma frase atribuída a Shakespeare em que ele teria dito que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu amo então, essa frase. Isso mata, ressentimento mata, a amargura mata. Sim. E Deus quer que nós nos livremos disso. E aqui nós estamos em outro ponto importante. Se você me permite, eu vou estender um pouco mais o assunto. Porque, veja, é evidente que o maior problema da humanidade não é, por exemplo, a neurose. Eu sou terapeuta, eu lido com quadros neuróticos, mas eu sei que o maior problema nosso não é a neurose. Qual não é um conflito interior entre o desejo, a defesa, essas explicações todas aí. Sim. Não é a neurose. O maior problema do ser humano é o pecado. Que é o que destrói e corrompe mesmo, né? Corrompe. A essência, o caráter. Porque o pecado nos afasta de Deus, e Deus é a fonte de todo amor, de todo respeito, Sim. de todo carinho, de toda generosidade. Por que há tantas guerras e tantas violências, e tanta violência no mundo? Porque nós nos afastamos de Deus. Sim. Se a gente se afasta da fonte daquele que é todo amor, a gente deixa de amar e vai. Então isso vai criando um problema no campo das relações interpessoais e vai produzindo essa humanidade que nós temos hoje, marcada por guerras, por ciúmes, por violência. Bem, é o pecado. Agora, como a gente supera isso? A gente já vinha dizendo antes, buscando a Deus, entregando a nossa vida a Deus, procurando viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sei que o maior problema não é a neurose. Sim. O maior problema é o pecado. Então, eu preciso pregar o Evangelho. Sim. Por quê? Porque pregando o Evangelho, eu poderia levar pessoas a Jesus. Sim. E pessoas transformadas pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Veja só que a Bíblia não diz que o poder de Deus é uma ideologia de esquerda ou de direita. Diz que o poder é o Evangelho. Sim. Então é por isso que o compromisso da igreja consiste em pregar o Evangelho. Essa é parte da missão da igreja, pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho para que homens e mulheres sejam salvos. Homens e mulheres salvos, transformados e em transformação constante, poderão construir um novo mundo. Sim. Eu prego o Evangelho. Agora, isso não quer dizer que Deus não se interesse por essa dimensão interior que nos constitui. Então, Deus que nos salva em Jesus Cristo também atua para apaziguar a nossa alma. É por isso que lá na tempestade, quando os discípulos enfrentam a tempestade no mar da Galileia, antes de repreender o mar impetuoso, agitado,
Jesus acalmou o coração de seus discípulos. Antes de acalmar a tempestade. Exatamente. Antes de acalmar a tempestade, ele acalma o coração. Por quê? Porque Deus se importa com todas as dimensões que nos constituem, inclusive essa dimensão psíquica. Deus se ocupa também disso. Por isso ele diz que devemos perdoar. Porque ele sabe que quando nós perdoamos, nós nos livramos desses estados emocionais tendentes a abafar o vigor da vida. E Deus é pró-vida. Sim. Deus quer que vivamos. Então, ele insiste em que deixemos tudo aquilo que pode, de certa forma, abafar o vigor dessa vida radiante que ele nos concede graciosamente em Jesus Cristo. Eu sempre falo que perdão trava a bênção, né? Então tem muitas coisas que a gente já deveria ter vivido, mas Deus dá uma segurada para que a gente possa aprender. Deus trata o nosso coração e depois ele libera sobre a nossa vida o propósito e a promessa dele. Mas o coração tem que estar preparado, né? Que é a terra que a gente tem para administrar as bênçãos do Senhor. E eu acredito que quanto mais crescimento espiritual você tem ao se aproximar da palavra de Deus, mais você consegue ter discernimento disso. E por falar em crescimento espiritual, ontem eu estava conversando com uma amiga, ela estava desabafando no telefone, e eu soltei isso para ela. Eu falei, olha, você precisa de crescimento espiritual. E ela falou, o que é o crescimento espiritual que você está pedindo? Eu falei, peraí que eu vou pedir um pastor amanhã para te explicar isso. Então você, amiga, não vou te expor, mas você que está assistindo, com certeza está assistindo, vai assistir. Vamos lá, pastora Luísio. Como que a gente define um cristão que está crescendo espiritualmente? Qual é a característica, assim, master que a gente consegue olhar? Se você me permite, eu vou pegar primeiro o pano de fundo de sua pergunta. Né? Uma pessoa que ligou para você com o objetivo de desabafar. Isso é uma coisa boa. Sim. Quando nós nos colocamos à disposição das pessoas que querem conversar sobre questões importantes e que para elas são decisivas. Porque nós estamos num mundo em que quando você pergunta a alguém como essa pessoa está, o que você quer que a pessoa responda? Tudo bem. Porque o passar disso provém do maligno, não é? Você não quer que... Porque você diz assim, como é que você está? A pessoa diz, ainda bem que você perguntou porque há 15 dias eu tive um problema, você pensa, pô, não é possível. Não queria saber disso. O cara vai narrar 2 semanas aqui antes de falar sobre o problema. Mas ouvir é uma forma de dizer que nós nos importamos. Sim. E o nosso Deus nos ouve. Quer que oremos, que busquemos a sua face. Jesus parou para poder ouvir o clamor do cego, mendigo. E hoje está tão raro isso, porque a gente vive num mundo tão ansioso e imediatista, né, que ninguém quer parar para ouvir a vida do outro. O Kelly, na atualidade, nós não suportamos pessoas disfuncionais. Se a pessoa diz assim, estou deprimida, você surta. Né? Porque está deprimida, o que ela quer que eu faça quanto a isso? Como é que eu posso ajudar? Né? Mas nós cristãos, nós somos aqueles que estão aí. Sim. Nós estamos aí para abençoar, nós estamos aí para ouvir, nós estamos aí para, de certa forma, ajudar o outro a superar a si mesmo e a prosseguir na jornada. Nós estamos aí, porque nós temos sido abençoados. E nós sabemos que temos sido abençoados para abençoar. Né? Abençoados para abençoar, chamados para chamar, consolados para consolar, fortificados para fortalecer o outro. Pois bem, então é o pano de fundo de sua pergunta, que nos diz que nós cristãos estamos aí para apoiar aqueles que sofrem, apoiar aqueles que estão vivendo dias difíceis. Agora, como que a gente se desenvolve e o que significa esse crescimento? O Paulo disse assim, prossigo para o alvo. Paulo estava salvo, mas não estava pronto. Então é necessário que nós prossigamos, depois de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, que a gente prossiga em luz crescente, até que nos tornemos tudo aquilo que Deus deseja, que sejamos, o que ocorrerá quando experimentarmos a glorificação, quando seremos totalmente conformados à imagem de Jesus Cristo. O crescimento espiritual está associado ao amadurecimento cristão. Deus deseja que nós amadureçamos, que compreendamos melhor a sua palavra, que vivamos de uma forma mais consistente o Evangelho da Graça. Isso se manifesta por meio da vida que a gente leva. Então, como eu sei que estou crescendo espiritualmente? Quando a minha vida revela ainda mais aquilo que Jesus Cristo é. Quando eu me torno mais solidário, mais bondoso, mais generoso, Deus está agindo e eu estou crescendo espiritualmente. Tem um versinho que você deve conhecer, porque eu já citei do púlpito da igreja algumas vezes, do qual eu gosto muito. É um versinho que pretende falar um pouco sobre a presença do Espírito Santo em nossa vida e acerca das consequências da ação do Espírito Santo em nós. O versinho diz assim, quem pode ver o vento? Nem eu,
nem você. Todavia, quando as árvores abaixam as suas cabeças diante de mim, é porque o vento está passando. Eu não posso ver o Espírito Santo, mas eu posso ver as consequências da ação do Espírito Santo em minha vida. Sim. Daí, quando eu me torno um marido mais generoso, mais bondoso, um ser humano mais misericordioso, mais solidário, eu posso olhar para a minha vida e posso dizer: o vento está soprando. O Espírito Santo está agindo. E eu estou amadurecendo. E por que é tão importante que nós desenvolvamos a fé, cresçamos espiritualmente e cheguemos a um nível de maior amadurecimento espiritual? É porque a fé madura permanece firme independentemente das circunstâncias. Sim. A fé madura é aquela Não oscila, né? sobre a qual a Bíblia diz o seguinte, que é a fé que nos permite dizer ainda que. A fé madura é a fé ainda que. Ainda que os campos não floresçam, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais, nós nos alegraremos no Senhor. Essa é a fé abacuquiana, é a fé madura, Sim. que nos faz permanecer de pé, independentemente das circunstâncias, para a glória de Deus. E uma fé madura é também uma forma de entender que quanto mais madura minha fé está, mais crescimento espiritual eu estou tendo, né? Exato. Que é uma das consequências da ação do Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Em síntese, eu diria o seguinte, que a fé madura é aquela que nos permite declarar: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sim. Nós somos do Senhor. Mas quanto mais a gente tem um crescimento espiritual, vamos botar aqui as cartas na mesa, mais batalha espiritual a gente tem também, né? Eu, depois que eu comecei o Alvocast, pensa na peleja. Uma peleja mesmo espiritual, né? Porque a gente vai se dedicando, vai se aproximando, o inimigo vê isso e as batalhas estão aí. Mas assim, a gente está tendo um público muito legal, pessoas cristãs e pessoas não cristãs também, que estão ouvindo o Alvocast. Isso tem sido motivo de gratidão para a gente. Mas para quem não conhece muito sobre esse mundo, o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual? Existe uma forma da gente entender esse termo? Essa é uma expressão importante, batalha espiritual, que revela a verdade de que existe um mundo invisível, contudo real, que repercute sobre a vida que a gente leva. Então há essa realidade. Sim. Há muita coisa dentro dessa sua pergunta, né? Quer dizer, daria um novo programa, só lidar com esse tema, Sim. batalha espiritual. Agora, primeiro, pensar o seguinte, sobre esse mundo. Quer dizer, o nosso mundo é um mundo caído. Sim. Quer dizer, a humanidade se afastou de Deus. Por causa disso, nós enfrentamos os problemas que nós enfrentamos na atualidade. Não há a mínima dúvida quanto a isso. Agora, quer dizer, como é que a gente lida com essa realidade espiritual? Fortalecendo a nossa vida espiritual. Se há um mundo espiritual no qual, queiramos ou não, estamos inseridos, para que lidemos com ele, é necessário que fortaleçamos esse aspecto de nossa realidade, que é o aspecto espiritual. Então, como é que você lida com isso? Alimentando a sua vida. Quer dizer, desenvolvendo armas espirituais. Não adianta tentar lidar com problemas espirituais usando irritação, usando ressentimento. Sim. Você tem de usar as armas certas, que são a oração, a leitura das Escrituras, Sim. a fé, a esperança. No mundo como o nosso, por exemplo, é necessário que nós fortaleçamos a esperança. Sim. Não é? Quer dizer, porque a esperança é um elemento espiritual importante, uma virtude teológica, como dizem os teólogos, uma virtude teologal. Então, que a gente precisa cultivar para lidar com uma realidade marcada por um mundo espiritual que repercute sobre a vida que a gente leva. Sim. Né? Eu me lembro, por exemplo, do Dante Alighieri, considerado o maior escritor italiano de todos os tempos, que lá na Divina Comédia diz o seguinte: ele intui que na porta do inferno está escrito: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Porque, do ponto de vista dele, o inferno é um lugar caracterizado pelo desespero. E por quê? Porque ali nada muda. O sofrimento é eterno, a dor é eterna, a angústia é eterna. Então,
existe uma realidade espiritual que nos fala sobre um sofrimento que não cessa, Sim. sobre uma angústia que penetra a alma. E que às vezes passa despercebida, exatamente, né? que nos sufoca. Agora, por outro lado, a Bíblia nos oferece uma outra mensagem, além de falar sobre a realidade do inferno, que é uma realidade associada ao céu, porque do céu vem uma boa nova. E tem o céu que nos espera, né? Exato. Uma boa nova que nos diz que Deus fará novas todas as coisas. Exatamente. Então, do ponto de vista das Escrituras, todo sofrimento é sofrimento por enquanto. Uhum. Porque chegará o dia em que Deus fará cessar todo o sofrimento. Até lá, e você falou sobre as suas lutas depois do AlvoCast, que foram Sim. se acentuando. Sim. E é isso mesmo, Deus nunca disse que seria fácil. Sim. Se a gente acha que ser cristão é uma coisa simples e fácil, simples talvez até seja em razão da simplicidade que há em Cristo, mas fácil nunca. E do amor também que você coloca, né, na obra, no fazer. Facilita muito. Eu me lembro que eu passei em frente a uma igreja uma vez, e havia uma placa nessa igreja dizendo o seguinte: entre e pare de sofrer. Eu disse, o cara deve estar me chamando para me assassinar, né? Porque como é que você para? Só depois que morre mesmo. Não, você não para. Eu me lembro de uma senhora, eu fui pastor de uma determinada igreja por um período, eu estava lá, a igreja em que a gente ficava à porta cumprimentando o pessoal. Aí tinha muita gente naquele dia, as pessoas foram passando, aí passa uma visitante, me cumprimenta e diz assim: pastor, eu poderia conversar com o senhor depois aqui dos cumprimentos? O que eu disse, claro, só espere um pouquinho, vou cumprimentar os irmãos e falo com a senhora. Ela ficou me esperando, eu, depois dos cumprimentos, fui conversar com ela, ela me disse o seguinte: olha, eu vim aqui pela primeira vez, eu tenho um problema sério porque eu não consigo ter paz. Estou muito angustiada, eu sou uma senhora lá de uns 60 e poucos anos, né? Quer dizer, tinha quase a minha idade. Né? Uhum. E ela dizendo assim: eu não consigo ter paz, eu sou uma mulher muito angustiada, fui angustiada a vida toda, sigo angustiada. Eu queria muito ter paz. O senhor acha que um dia eu obterei essa paz? Eu disse: obterá. O senhor tem certeza? Absoluta. Mas quando será? Será aquele dia em que vão colocar a senhora assim, numa espécie de cama, num lugar onde haverá muitas flores, num ambiente em que todos falarão mal da senhora, ou falarão bem da senhora e tal. Ela disse: mas você está dizendo que eu vou morrer? Eu falei: não, porque a senhora vai morrer, não tem dúvida nenhuma. Como eu também vou. A questão não é essa hoje. A questão é saber se, antes de morrer, a senhora vai obter essa paz que a senhora procura. E qual é o seu nome? Ao que ela me disse: Irene. Eu falei: mas como assim? Porque Irene vem do grego, que significa paz. Uhum. Né? Vem de uma palavra grega que significa paz. Então a senhora tem nome na certidão de nascimento, tem paz na certidão de nascimento, mas não tem paz na alma? Que a senhora vai morrer, eu sei. Que eu morrerei um dia, eu também sei. Uhum. Ninguém sai dessa vida vivo. Uhum. A questão é: a senhora obterá paz antes desse dia, para depois gozá-la eternamente? Uhum. Só em Jesus Cristo a senhora encontra essa paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Mas veja, é uma luta ali. E todos nós enfrentamos lutas e enfrentamos problemas. Deus não nos diz nas Escrituras que nós teremos vida fácil. O que Ele nos diz é que sempre estará ao nosso lado, para que prossigamos na jornada vivendo para a glória dele. Aí, fechando essa questão, o apóstolo Paulo, lá no finalzinho de sua vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uhum. Então, note que antes de completar a carreira, Paulo combateu o bom combate. Sim. É impossível completar a carreira sem combater o bom combate. A vida cristã não é um campo de diversão, um parque de diversões. É um campo de batalha. Né? E eu acho que a gente, quando entra nessa caminhada cristã, e que a gente tem uma vida muito light, sem problema, aparentemente sem problema, tem alguma coisa errada, né? Porque eu nunca vi um crente sem alguma batalha, sem alguma luta, sem algum levante. E a gente, quando tá tudo muito calmo, tem que estranhar, né? E às vezes também que eu chamo uma pessoa para trabalhar numa determinada área da igreja, a pessoa diz: mas eu estou muito atarefada. E quando é que Deus chamou gente à toa?
tarefa. Exatamente. Pega os caras que Deus chamou, tudo gente atarefada. Sim, é O verdade. Abraão estava lá trabalhando, tipo, tinha rebanho, tinha propriedade, tinha de administrar aquilo tudo, era um empreendedor de sua época. O pessoal trabalhando, né? Os discípulos, pescadores, coletores de impostos e tal. O pessoal trabalhando, todo mundo trabalhando. Deus chama a gente que trabalha. E chama a gente que trabalha para trabalhar e trabalhar para Ele. É verdade. Sob o poder dele. Isso é bem interessante. Então, meu querido, se a sua vida está muito calma, vamos ler a Bíblia, né? Vamos se dedicar mais a brincadeira. Não, brincadeira não, é verdade. Se dedica mesmo, porque as lutas estão aí, mas o Senhor sempre passa com a gente nessas lutas, né? É isso que nos conforta. Porque a paz que Deus nos oferece não é uma paz que exige que as coisas estejam bem. Nós é que estamos bem. As coisas não estão bem. Você pode dizer que as coisas estão bem no mundo hoje? Não, o mundo é um mundo perturbado. Tem guerra para todo lado. Mas daí que vem a paz que excede todo entendimento. Que se você for entender olhando as circunstâncias e a paz que você tem, não vai bater, né? Exato. A paz que Cristo dá independe das circunstâncias, do cenário, das pessoas, dos comentários, da época em que a gente vive. Eu diria que a paz da qual a Bíblia fala é uma espécie assim de apaziguamento da alma no meio da tormenta. A tormenta para todo lado, mas o seu coração está em paz. Sim. Quando a igreja de Filipos quis saber como Paulo estava na prisão, Paulo respondeu dizendo o seguinte: a minha fé está firme e o meu coração está em paz. Mas o cara estava preso. Mas ele diz: a minha fé está firme, o meu coração está em paz. Só Jesus para fazer isso. Só né? Jesus. O Espírito Santo produzindo essa paz interior no meio de muitas tormentas. Nós somos cristãos que a gente já teve um contato com o Senhor. Onde Deus passa na nossa vida, a gente nunca fica igual, né? A gente sempre se transforma. Então, nós que já tivemos esse contato com Jesus, a gente fica querendo que os amigos que ainda não tiveram conheçam esse Deus que a gente conhece. Né? Eu posto muito nas minhas redes sociais sobre coisas bíblicas, porque eu acho Jesus muito apaixonante. Eu não faço porque alguém está falando, vai lá, posta um negócio na sua rede social. Eu posto porque eu acho interessante os meus amigos ficarem sabendo desse Deus que tanto me acalma, que me tranquiliza, que me sustenta e que me dá todo o suporte. Mas eu tenho uma preocupação, eu acho que muita gente também tem, de ter esse feeling de ir pregar o evangelho, de falar do amor de Deus e não ofender uma pessoa ao fazer isso ou afastar essa pessoa. Porque se a gente não tiver sabedoria ou não for movido pelo Espírito Santo, eu acredito que muitas vezes nós podemos ir pregar o evangelho para alguém e acabar assustando ou afastando. Então, minha pergunta é, como é que eu posso evangelizar amigos que não tiveram ainda esse encontro com o Senhor, sem ofender, sem assustar e sem afastá-los? Porque o evangelho, ele é forte, né? Dependendo de como a gente aborda, a gente pode fazer um efeito rebote. O senhor acha isso? Acho. Você tem que ter uma certa sensibilidade para pregar o evangelho e saber como a gente faz isso. A melhor maneira de nós evangelizarmos os nossos amigos é vivendo uma vida coerente com a fé que a gente professa. É a melhor forma. A ponto das pessoas poderem olhar para nós e dizerem, olha, você é diferente. Sim. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, que para qualquer pessoa que nos diga que quer conhecer a Cristo, nós deveríamos poder dizer, você quer conhecer mais a Cristo? Vá lá para casa, passe uma semana comigo, você saberá quem é Jesus. Ai, que legal. Né? Viva, veja como eu trato as pessoas, como eu lido com os meus parentes, com os meus irmãos, como eu lido com os problemas diários. E você saberá quem é Jesus. Então, trazer um pouco essa responsabilidade para a gente, de viver de acordo com o Evangelho. Porque a nossa vida deve ser um sermão. Um sermão que leva pessoas a Jesus. É esse tipo de sermão que a nossa vida deve ser. Uma vida que leva homens e mulheres a Jesus Cristo. E aqueles que já amam a Jesus, que por meio do contato com a nossa vida, passem a amar mais a Jesus. Sim. Então nós queremos ser pessoas que levam as pessoas a amar mais a Jesus. Queremos ser pessoas que levam as pessoas a dizer graças a Deus. Isso não necessariamente falando, né? Soltando a sua fala. Às vezes no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus gestos, na maneira como você se coloca no mundo, já é uma forma de você pregar o evangelho. Né? Exato. Como bem se disse, o autor que disse, sempre prego o evangelho, quando necessário uso as palavras. Ai, que lindo Pois isso. é. Então, agora é claro que as palavras são importantes. Com certeza. Tanto que a gente abre a Bíblia e proclama a Bíblia.
Mas é claro que quer dizer, não pode haver um divórcio entre aquilo que a gente Sim. prega e aquilo que a gente vive. Tem de Aham. conjugar essas coisas. É. A fé que a gente professa e a vida que a gente leva. O que levou o John Stott a dizer, né, que precisamos nos parecer com a fé que professamos. Sim. Então falamos sobre o amor, amemos. É. Falamos sobre o perdão, perdoemos. Falamos sobre a importância da solidariedade, que a exercitemos no campo das relações interpessoais, para que as pessoas olhem para nós e percebam que nós levamos a sério a fé que a gente professa e prega. Né? É porque não adianta só falar, né? A gente precisa viver aquilo que a gente fala. Que é daí que vem a credibilidade, né? Para uma pessoa do mundo dar crédito à minha postura como cristão, ela não basta ouvir o que eu falo. Ela precisa ver com os próprios olhos minhas atitudes, como eu trato meu irmão. Isso é bem importante. Eu acho que é um dos desafios, né? Porque a gente está no trânsito, a gente se estressa, dá vontade de xingar a pessoa. A gente está em casa, a gente se estressa com o telefonema. E por aí vai. Então, produzir os frutos do Espírito Santo diante do mundo que a gente vive é uma forma da gente pregar o evangelho, ainda que a gente não precise ficar falando, né? Mas prega através das atitudes. Sem Mas dúvida. como a fala é importante, eu queria pegar esse gancho aí. A gente sabe como que é importante falar sobre o amor de Deus, mas como que é importante também ouvir esse amor da própria boca do Senhor, né? E eu acredito que Deus fala com a gente, Deus tem várias formas de falar. Mas como que a gente pode reconhecer que é uma voz de Deus que está falando comigo e não são os próprios desejos do meu coração? Porque o coração do homem é enganoso, né? Então, às vezes a gente sente, não, isso é de Deus. Não, Deus está falando comigo. E às vezes é o nosso querer. Como é que eu posso discernir entre a voz do Senhor e a voz do meu próprio coração? Pois é, a voz do Senhor está na palavra do Senhor. Né? A voz de Deus está aí na A Bíblia. nossa não vai estar, hein, querido? Pelo amor de Deus. Quer dizer, a Bíblia é Deus pregando. É. O que a Bíblia diz é Deus quem o diz. Então, Sim. se eu quero estar certo de estar ouvindo a voz de Deus, eu abro a Bíblia e leio a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é integralmente a palavra de Deus. Então, eu busco ouvir a voz de Deus. Lendo as Escrituras, a palavra de Deus é a principal maneira por meio da qual Deus fala, a Bíblia. Agora, Deus também infunde em nosso coração santos desejos. Desejos que, caso realizados e satisfeitos, haverão de glorificá-lo. Como é que eu sei que um desejo que está aqui pulsando no meu coração veio de Deus? Se esse desejo ao ser realizado glorificar o nome do Senhor, esse desejo veio de Deus. Sim. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e você está ressaltando isso, porque os nossos sentimentos nos traem. Muito. Né? Quem diz isso não é só o cristão. Ele é crente, está dizendo isso. Não. Você pega os caras aí das psicoterapias, os grandes teóricos, eles vão dizer a mesma coisa. Porque o que ocorre? Esses teóricos colocam o ser humano sob suspeição. E é curioso que há um movimento hoje em que as pessoas dizem confiem em si mesmas. Curiosamente, a Bíblia não diz isso, né? E há cristãos defendendo esse ponto de vista, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz confiem em si mesmos. Tem púlpitos levando essa mensagem, pois é. né? Por aí afora. E os teóricos também do campo das psicoterapias não dizem isso. O que esses teóricos dizem é desconfiem de si mesmos. Sim. Por quê? Porque os nossos sentimentos nos traem. Alguém disse recentemente, siga o seu coração. Faz isso não, querido. Você só Faz diz isso não. uma coisa dessa se você não tem nenhum conhecimento bíblico. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Sim. Então, o ideal seria nós dizermos, sigam aquilo que a Bíblia diz. Ainda que isso contrarie o que diz o seu coração. Às vezes, o nosso coração, em razão de buscarmos a Deus, está muito afinado com as Escrituras. Mas isso é raro. De um modo geral, o que o nosso coração quer é aquilo que a Bíblia diz que Deus não quer para a nossa vida. Sim. Daí a importância de nós seguirmos as Escrituras e não o nosso coração. É sempre mais seguro nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz. Esse é o ponto. É porque a gente, principalmente nesse mundo muito ansioso, a gente quer tudo para ontem, às vezes a gente não traz maturidade às nossas emoções, porque eu vou pegar a emoção que vai mais facilitar isso de eu ter acesso para agora, aqui e agora. Então a gente age baseado na ansiedade, a gente age baseado no medo, a gente age baseado numa insegurança, sem
pensar que a gente precisa agir baseado numa fé, né, baseado na nossa espiritualidade. E por falar nisso, essa dúvida é minha. Por quê, queridos ouvintes e queridos pessoas que estão aí acompanhando? Eu vou estar de frente ao pastor da Alvorada, não vou fazer as perguntas. Eu também vou, trouxe dúvidas minhas. Essa é minha. Tá bom. Eu quero saber o seguinte: existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade? Ou tá tudo igual, tudo no mesmo barco? Há uma diferença fundamental. A espiritualidade diz respeito às coisas do nosso espírito, da nossa vida interior, essa que está associada a Deus. A religiosidade diz respeito a muitas expressões e religiões distintas e diversas Sim. que há no mundo. Uma coisa é a espiritualidade, a sua vida interior, é esse corte que constitui aquilo que você é. Que Sim. busca por Deus, busca por transcendência. Outra coisa são as expressões religiosas de um movimento ou outro. Então, eu diria que há uma diferença. Você pode, por exemplo, abraçar uma religião e não satisfazer a sua espiritualidade. Isso é possível. A pessoa diz, eu sou religiosa porque eu sou... A pessoa diz, eu sou devota de determinada pessoa qualquer. Sim. Né? Isso É bem básica, bem clara também a diferença, né? Mas você tem a vida espiritual, quer dizer, a espiritualidade é uma demanda interior. Sim. Por Deus. A religião pode ser uma estrutura humana qualquer, um conceito qualquer. Sim. Mas a espiritualidade é uma demanda interior por Deus. Há na vida do ser humano um vazio do tamanho de Deus. Né? Dostoiévski foi quem disse isso. Sim. Que só Deus preenche, religião não preenche. Não, mas agora eu encontrei uma estrutura religiosa que respondeu a todas as minhas perguntas. Mas não é uma estrutura religiosa que vai responder a essa demanda, preencher esse vazio. Sim. Eu não sei se me fiz entender. Total. Então, tá. Eu estou fazendo cara de dúvida, não é porque eu não estou entendendo o que o senhor está falando, não. É porque a equipe do Alvocast que não está aqui está bombardeando o WhatsApp, porque eles sabem que o pastor Luiz veio aqui. Manda a equipe do Alvocast ficar quieta, que eu estou convidada já. Bomba, tá chegando mensagem aqui, nem vi, mas eu acho que é do Alvocast. Muito bom, ficou super claro. Agora, uma dúvida que todo mundo gostaria de tirar com o pastor. Um não crente gostaria de tirar com o pastor. Inclusive, eu me converti com 9 anos, mas antes dos 9 eu já tinha essa dúvida. Pequenininha. Por que nós precisamos confessar os nossos pecados se eles já foram todos perdoados? Pois é. 1 João 1,9, né? Bem, o primeiro ponto, quando a gente pergunta por que tem de fazer alguma coisa que está relacionada àquilo que a Bíblia diz, é porque a Bíblia diz que tem de ser feito. É o primeiro ponto. É isso, aí só aí já termina aqui. Não, mas vamos caminhar mais um pouco. Mas é o primeiro ponto. A pessoa diz assim, mas por que eu tenho de orar se Deus já sabe tudo? É porque na Bíblia está dito que a gente tem de orar. E nós somos cristãos. Você veja que a oração, e você citou a confissão, mas a oração, a confissão, quer dizer, tudo isso deriva de nossa compreensão daquilo que a Bíblia diz. Por que os cristãos oram? Porque a Bíblia diz que os cristãos têm de orar. Está na Bíblia, tem que fazer e acabou. Por que os cristãos confessam os seus pecados? Porque está na Bíblia que nós devemos confessá-los. Verdade. Agora, veja, confessar os pecados é importante, porque quando nós os confessamos, obtemos o perdão de Deus, tendo como base os méritos de Jesus. Sim. Isso está estabelecido pelas Escrituras. E também porque isso traz paz para a nossa alma e restaura a nossa alegria. Veja que quando Davi pecou, e ele pecou feio, a coisa foi feia. E é claro que a gente tem uma discussão sobre a graduação dos pecados. Se há pecadinho, se há pecadão. E há uma distinção. Quando a Bíblia fala sobre os pecados, a Bíblia ela distingue, vamos dizer assim, a natureza desses pecados. Sim. Porque, veja, Davi cometeu pecados odiosos aos olhos de Deus. Adulterou com Batseba, conspirou lá para matar o Urias, né? Planejou a morte de Urias, fez o censo contrariando a vontade de Deus. Então, há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Davi, quando peca, ele não chega a dizer que havia perdido a sua salvação. Quer dizer, ele não deixou de ser filho de Deus, de ser um homem de Deus porque pecou, mas ele disse que perdeu a alegria da salvação. Então, quando a gente confessa os nossos pecados, a gente não retoma a nossa salvação, mas a gente resgata a nossa alegria. Porque, veja, esse é um ponto importante.
talvez de tudo que foi dito até aqui, talvez seja o mais importante. Quero na tela, hein, Rod? Que é o seguinte, o cristão não peca em paz. Não tem como. O cristão sabe que todo pecado ofende a santidade de Deus. Sim. E nós não queremos ofender a santidade de Deus, porque nós o amamos e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Lutero vai dizer que nenhum cristão viverá tranquilo em seus pecados. Sim. Nós confessamos os nossos pecados, entre outras razões, porque nós não queremos viver tranquilos em nossos pecados. Sim. Nós queremos superar esses pecados e avançar, dando bom testemunho da fé e alegrando o coração de nosso Pai Celestial. Porque quando um não cristão peca contra o seu Criador. Mas quando um cristão peca contra o seu Pai Celestial. E nós não queremos entristecer o coração de nosso Pai Celestial. Porque se nós estamos aqui é porque Ele nos tem concedido força, graça e saúde para viver. Sim. Então nós o amamos e queremos viver de acordo com a sua vontade. Eu confesso os meus pecados porque sei que ao confessá-los obtenho o perdão de Deus por meio dos méritos de Jesus. Porque eu quero superar aquilo que tende a desagradar o coração de meu Pai Celestial. Porque eu quero de novo essa alegria da salvação que queima no coração do novo nascido, que nos faz progredir, viver para a glória de Deus, pregar o Evangelho de Jesus com alegria e com entusiasmo, porque Deus não quer que nós nos arrastemos pela história. Ele quer que nós celebremos a vida e que a celebremos com entusiasmo, porque um cristão nascido de novo, que ama a Deus, que é habitado pelo Espírito Santo, viveria uma vida marcada pelo pecado. Isso é tudo o que a gente não quer. Sim. O que a gente quer viver é uma vida santa, certo de que o desejo de Deus é transformar o morto em vivo e o vivo em santo. Então nós vamos avançar. Uau, é verdade, é verdade. E a Bíblia fala da gente se revestir com a armadura de Deus, que é uma forma também da gente resistir àquilo que faz a gente cair num pecado. O que seria essa armadura de Deus para quem ainda não teve acesso a essa palavra? Pois é. A armadura protege o sujeito. Pensar nisso, né? Você tem a couraça da justiça, tem a capacete da salvação, a espada do Espírito, todos esses elementos que compõem essa armadura. Sim. É usar tudo que a Bíblia nos oferece em termos de ferramentas e armas espirituais para guardarmos o nosso coração. E é importante guardarmos o nosso coração para não nos tornarmos cristãos mornos. Sim. Quer dizer, não basta só ser cristão, é necessário ser esse cristão... Tem um trabalhinho a mais aí, né? Fervoroso. Né? A Bíblia não só diz que Deus deseja que vivamos o cristianismo, quer dizer, que sejamos semelhantes a Jesus. Diz também como devemos viver a nossa vida. Não diz só que devemos trabalhar para Deus, diz como devemos trabalhar para Deus fervorosamente. Não diz só que devemos orar, diz como devemos orar incessantemente, orar sem cessar. Então a Bíblia vai dizendo como que a gente tem de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Então, com fervor, incessantemente. Eu ouvi o Hernandes dizer certa vez, e concordo com ele, que existem 3 tipos de temperatura espiritual. Há um coração morno, caracterizado pela igreja de Laodiceia, que entrou num processo de esfriamento espiritual a ponto de tornar-se morna. Há um coração frio, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas há um coração ardente, caracterizado pelos caminhantes de Emaús, cujos corações foram aquecidos pela palavra de Jesus. É esse tipo de coração que a gente quer cultivar, um coração ardente, que para ser cultivado, a gente precisa tomar contato com as Escrituras permanentemente. E precisamos nos alimentar das Escrituras, para que o nosso coração se mantenha assim, aceso, radiante, vibrante, ardente. É aquela metáfora antiga, mas preciosa e válida. Você tira lá o carvãozinho da fogueira, o carvãozinho tende a esfriar. Então, deixa ali na fogueira. Então, ande com gente crente, busque a Deus, se alimente das Escrituras, ore, creia na palavra, confesse seus pecados, perdoe,
faça tudo isso contando com a graça de Deus e siga adiante até aquele dia em que Deus vai trocar a nossa cruz por uma coroa. Sim. E é isso que Deus quer que a gente faça, né? Ontem a gente estava aqui com um convidado também falando sobre a importância de carregar a nossa cruz. A gente não está muito disposto a carregar a cruz, né? A gente quer carregar só essa vida em abundância que Deus prometeu. Mas a gente tem que saber que para ter acesso a essa vida em abundância, uma das partes da abundância também é a abundância de luta, né? Mas Deus em todas está com a gente e passa com a gente em todas as questões. Agora, pastor, uma coisa que a gente sempre ouve falar nas igrejas é sobre unção, né? Ah, porque o irmão é muito ungido. Ah, porque o que é unção? E o que significa falar que uma pessoa é um irmão ungido? Bem, para o pessoal aí que vai depois ter acesso a esse conteúdo, a Eldinha, minha esposa, está aqui no estúdio, né? Então ela está ali, ó, sentindo assim com a cabeça. Ela já deve ter pensado na mesma pessoa que eu pensei. Ela está dizendo que sim, lá do outro lado. Porque havia um pastor presbiteriano queridíssimo, Antônio Elias, irmão amado, que prefaciou inclusive um de meus livrinhos, e um grande avivalista. Ele já está com o Senhor. E uma vez fizeram essa mesma pergunta ao Antônio Elias, né? O que é unção? E ele respondeu dizendo o seguinte, eu vou usar a resposta que ele deu. Ele respondeu dizendo o seguinte, o que é unção? Uns são e outros não são. Maravilha. Pronto, agora a partir de agora, que é unção, vou responder isso. Uns são, outros não são. Outros não são, maravilhoso. Pois é, uns são, outros não são. É isso. Quer dizer, há aqueles que entenderam que para viver a vida que Deus quer que a gente viva e para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, precisam desesperadamente da graça do alto. Então, esses se colocam no altar da graça, buscam a bênção do Espírito Santo. É impossível nós vivermos a vida que Deus deseja que vivamos sem a presença do Espírito Santo. Sim. Então nós precisamos dessa unção, quer dizer, desse poder do alto, desse revestimento diário do Espírito Santo para que vivamos a palavra do Senhor e possamos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Ele respondia assim, uns são, outros não são. Uns são e outros não são, verdade, perfeito. A gente brinca, mas pior que é verdade mesmo. É verdade. E você falou sobre as igrejas estão pregando, as igrejas estão pregando. Quer dizer, as igrejas estão pregando muita coisa. Sim. E é até bom a gente avaliar muito bem o que as igrejas estão dizendo. Porque houve uma época, e eu vim das praças, né, eu evangelizava nas praças, também é um outro capítulo, né, para um outro encontro. E talvez trazer o Cacá aqui para falar sobre isso também, que ele pregava nas praças comigo. Né? O Cacá é uma das pessoas mais vibrantes, né? Carlos Henrique Machado, irmão querido. Então, a gente pregava nas praças. Né? E nas praças, assim, a gente falava muito alto, às vezes não tinha microfone, e anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. E tem uma coisa assim, que a gente pregava e dizia às pessoas, procurem a igreja mais próxima de suas casas e tal. Na atualidade não dá mais para fazer isso. Né? Você não pode pregar, simplesmente dizer, procure uma igreja perto de sua casa. Você tem que procurar uma igreja que esteja que ela esteja próxima da Bíblia, não próxima de sua casa. Né? Procure uma igreja que seja próxima da Bíblia, que talvez não seja aquela que está perto de sua casa. Sim. Então, atualmente não dá para dizer, procure uma igreja perto de sua casa. Procure uma igreja que esteja bem pertinho das Escrituras, pregando a Bíblia e falando acerca do amor de Deus. Perfeito. E como que nós conseguimos, pastor, num mundo tão anticristão, defender a nossa fé? Porque agora é tudo, não pode isso, não pode aquilo, tudo você é cancelado, não pode falar porque dá processo. Como é que a gente sabe que o mundo está aí, né? O mundo jaz no maligno, a gente está vendo as guerras, os sinais da vinda de Cristo, todos sendo apontados aí. Mas a gente sabe que está cada vez mais difícil você defender a sua fé. Tem países, como a própria Coreia do Norte, que você não pode entrar com uma Bíblia, né? Outros países que você não pode pronunciar o nome de Jesus ou orar livremente, que você já é ali recriminado. A gente sabe que no Brasil existe uma liberdade, graças a Deus, mas mesmo assim existe a dificuldade, as demandas de propagar a sua fé. Então, como nós cristãos, nós podemos defender a nossa fé nesse mundo tão anticristão? Primeiro, eu lhe diria... mantendo o compromisso de anunciar a palavra de Jesus e todo o conselho de Deus. A igreja não prega para ofender as pessoas, a igreja prega para anunciar o Evangelho. Sim. A gente abre a Bíblia e prega a Bíblia. É claro que alguns dos conceitos da Bíblia
para muita gente, na atualidade, alguns desses conceitos são conceitos equivocados, são antiquados, são fundamentalistas, mas a gente tem de tomar uma decisão. Sim. Se nós vamos seguir o curso deste século ou se vamos seguir a Cristo, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. A Alvorada e tantas outras igrejas já tomaram essa decisão há muito tempo. Sim. Nós estamos com Jesus, nós estamos fechados com Jesus e nós vamos seguir anunciando a palavra de Deus. Porque há, na atualidade, um tipo assim de cristianismo lacrador. O sujeito fala coisas que ele sabe que não vão ofender os sensíveis ouvidos desta geração. Nós não fomos chamados para selecionar textos bíblicos, nós fomos chamados para pregar a Bíblia. E o nosso objetivo não é ofender, é expor o texto bíblico, crendo que a palavra de Deus não volta vazia. Deus haverá de fazer com que a sua palavra frutifique. E tem uma coisa, Kelly, a Bíblia diz de forma clara: as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz. Então a gente prega, sem o objetivo de ofender. Mas a gente prega tudo que está nas Escrituras também, sem essa preocupação de sermos cancelados. Eu me lembro que eu coloquei um vídeo aí nas redes sociais há uns 6 meses, e saíram lá das minhas redes sociais dezenas de pessoas. E algumas, inclusive, bem chateadas, dizendo: como é que você diz isso e tal. Mas aí eu estava conversando com um pastor amigo, ele dizendo: eu também passo por isso às vezes. Mas o nosso objetivo é ter seguidores nas redes sociais ou expor o Evangelho de Jesus? Se o objetivo é expor o Evangelho de Jesus, a gente tem que saber que algumas pessoas nos cancelarão. Faz parte os haters, né? No entanto, se seguirmos adiante, pregando o Evangelho e vivendo para a glória de Deus, comprometidos com a vida cristã, bíblica, Deus jamais nos cancelará. Eu não posso ser cancelado por Deus. Isso não ocorrerá, porque nas mãos de Deus Ele nos guarda. E tendo por certo que nós já temos aqueles seguidores que nós precisamos, né? Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. É verdade. Bondade e misericórdia nos seguem, seguidor, né? Então tá ótimo, a gente vai em frente. É verdade. Há quanto tempo o senhor é pastor? Há quase 35 anos. Uau! E nessa caminhada pastoreando, qual foi o episódio mais marcante que o senhor acredita que teve? Nossa, foram muitos episódios assim marcantes. Episódios positivos assim que me alegraram, outros que me entristeceram. Houve muitos. Bem, um episódio marcante da minha vida como pastor eu vivi recentemente, quando a minha mãe faleceu. Que eu fiz o ofício fúnebre de minha mãe. Foi uma coisa muito marcante. Foi o que marcou, né? Muita tristeza, mas com aquela certeza de que a mamãe está com o Senhor. Então foi uma coisa que me marcou muitas vezes. Agora, uma coisa curiosa é que eu nunca quis ser pastor. Ah, é? Até hoje eu não sei se quero. 35 anos. Até hoje eu não sei se quero. Porque quando eu fui para o seminário, eu fui porque surgiu a Missão Alcance, na qual eu trabalho até hoje, isso há quase 40 anos, ou há 40 anos, e eu queria me preparar para ser missionário. Tanto que quando eu conheci a Elda, o projeto era me tornar missionário de tempo integral. Então eu fui para o seminário não com o objetivo de ser pastor, fui com o objetivo de ser missionário. Mas depois de um período lá, e minha mãe também me influenciando, eu concluí que eu deveria buscar o pastorado, a ordenação, como ocorre no nome da Igreja Presbiteriana. Então eu fui ordenado. Aí houve lá um processo e tal, e eu fui ordenado. Mas sempre com o desejo de fazer o trabalho missionário. Então, há 35 anos que eu atuo como pastor, mas ciente de que no meu pastorado tem de haver esse elemento, um elemento voltado para a evangelização, voltado para o trabalho missionário. Claro que está na vida de todo pastor, na minha vida particularmente, porque eu sempre me senti chamado para pregar o Evangelho. Eu me sinto mais à vontade numa praça do que no púlpito. É mesmo? Na praça eu estou em casa. Que resgata lá o início. Pois é. É verdade. Exato. Bem, no púlpito agora, depois de tantos anos pregando, mas eu realmente gosto de estar nas ruas pregando, fazer esses trabalhos externos e pregar em logradouros, praças públicas. Sempre gostei. E
Bem, esse foi o episódio mais marcante, a questão envolvendo minha mãe. A questão do pastorado, Deus me puxou para o pastorado, me vocacionou para isso. É claro que hoje eu já não me vejo fazendo outra coisa, né? É uma questão de vocação. Sim. Eu até lhe diria o seguinte, que o pastorado é algo insuportável para quem não foi chamado para ser pastor. Você tem que ter sido chamado para isso. Sim. Eu acredito que outros profissionais de outras áreas também dissessem a mesma coisa. Sim, né? total. Quer dizer, você foi chamado... Eu li certa vez que vocação é como estar diante de duas portas e só enxergar uma. Você Olha. sabe que aquela é a porta, aquele é o seu lugar. Então eu não imaginava há 35 anos que o meu lugar seria esse, o lugar de um pastor, cuidando das pessoas, porque há um elemento de cuidado que deve perpassar o nosso trabalho, embora alguns pastores sejam mais pregadores do que, de fato, pastores de pessoas. Né? Agora, há esse elemento de cuidado. E hoje, claro, já não me vejo fora desse lugar e sou grato a Deus pela oportunidade de pastorear, e de pastorear atualmente a Alvorada, Sim. que é uma igreja amada no nosso coração. É verdade, a gente sempre está destacando a Alvorada aqui, que é realmente uma igreja muito humana e que chega junto mesmo. Aliás, o senhor estava falando da Missão Alcance, queria deixar aqui um agradecimento à Missão Alcance aqui na tela, tá, Rod? Vamos botar na tela o Instagram da Missão Alcance. Missão Alcance é também um apoiador aqui do AlvoCast e que tem abençoado demais a nossa vida. Então, Missão Alcance, muito obrigada. Tem uma equipe por trás que eu acho que eu não conheço pessoalmente as pessoas que estão dando esse suporte, ajudando, mas que Deus abençoe o ministério de vocês. Muito obrigada. E conhece aqui o Instagram deles, lá dá para saber como é que eles trabalham e tudo. E dê um suporte de oração para eles também. Bom, ele me deu 1 hora com ele. Eu queria 3 horas com o pastor Aloysio. Ele chega aqui e fala assim, eu tenho 1 hora. Vamos, então, respeitar o horário do senhor. E uma última pergunta antes da gente entrar no quadro mais esperado do AlvoCast, que é o 7x7. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor não fez ainda como pastor que gostaria de fazer. Que é tipo um sonho. O que eu não fiz ainda... muitas coisas eu não fiz ainda e gostaria de fazê-las. Né? Agora, eu não fiz ainda, vou pensar no âmbito da Alvorada, eu não fiz ainda com a igreja uma viagem missionária, que eu gostaria de fazer. Levar um grupo para um trabalho de campo, um trabalho missionário, ficar lá um período de 15, talvez 20 dias. Eu tô nessa, tá? Tá, ok. Em nome de Jesus. Convidada para plantar um trabalho ou ajudar um trabalho. Que né? máximo. Que tenha sido iniciado há pouco tempo. Isso eu gostaria de fazer no âmbito da Alvorada. Sim. A Leninha veio aqui de novo. Leninha, toda hora sendo citada nesse programa. Mas a Leninha veio aqui, Leninha é missionária, e aí eu saí daqui apaixonada por missões. Não tenho o chamado ainda, não senti o chamado, mas que é um prazer trabalhar dessa forma, né? Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do AlvoCast, mas antes vamos fazer o 7x7, que é um quadro muito querido e mais esperado, que é onde eu entrego para o senhor 7 palavras e o senhor tem que definir com uma única palavra. Por exemplo, defina Deus em uma única palavra e por aí vai. Por que 7? Não só porque são 7 palavras, mas porque o senhor tem 7 segundos para começar a falar. Tá bom. Mas como o senhor é do grupo da unção, o senhor vai conseguir, né? Então vamos nós. Defina Deus em uma única palavra. Amor. Sua família. Bem. Seu ministério pastoral. Dádiva. Alvorada. Amor. Uma qualidade do senhor. Perseverança. E um defeito. Defeito. Eu tenho tantos que é difícil. Uma palavra. Melancolia. Melancolia. Agora não precisa ter... Foi rápido, né? O convidado mais rápido do AlvoCast. O Dinho está ali um pouco estranhando o defeito. Estranhou. Viu? Ó, muito bom. Agora não precisa ter tempo. É uma palavra, um versículo bíblico que sempre comove o senhor quando o senhor lê. Tá na camisa, né? Verdade. O Salmo 37,5, porque era o salmo de minha mãe. Quer dizer, o salmo que minha mãe citava muitas vezes ao longo do dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Minha mãe abençoou muita gente. E a minha mãe ouvia as pessoas e instruía as pessoas Sim. à luz das Escrituras e sempre citava para as pessoas o Salmo 37,5. Então eu cresci ouvindo o Salmo 37,5 muitas vezes ao longo do mesmo dia, da mesma semana, do mesmo mês. E isso foi, claro, eu fui absorvendo o Salmo, que nos diz que é necessário que nós coloquemos
a nossa vida total e plenamente no altar da graça, certos de que Deus haverá de agir, não para fazer aquilo que a gente quer, mas para fazer aquilo que Ele quer fazer e que é sempre o melhor para a nossa vida. Então, há na fé que a gente professa uma entrega decisiva a Deus, que nos permite superar as lutas e prosseguir com alegria. Sim, que bênção. Pastora Luísa, muito obrigada Obrigado pela sua eu. presença. Que papo incrível. O que é? Para de falar no meu ouvido. Ah, tá. Peraí. Temos um presentinho para o nosso convidado. Para o senhor ir degustando, Poxa, do nosso patrocinador Aruba. Aruba. Muito obrigada. E Aruba, Obrigado, eu. entregando ao nosso convidado. Obrigado, e eu. também, para cada convidado agora, a gente vai entregar um livreto, que é do próprio pastor Aloysio Bacelar, ele que é o autor do livro. A gente entrega agora para os nossos convidados. Como senhor convidado, eu gostaria de integrar o seu próprio livro, tá bom? Tá eu sei ótimo. que o senhor é o autor, mas aí fica de presente, né? Tá Obrigado. aqui, ó. Tá? Aproveita a leitura. Muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Vai ser uma benção. Tomara que eu goste. Isso. E você que está aí ouvindo a gente ou assistindo, se você quer um livreto, pode vir buscar na Alvorada, né, pastor? Pode. A gente se responsabiliza de entregar um presentinho desse livreto, que é uma bênção para você. Aqui na tela está o endereço da nossa igreja. Você vai ser bem-vindo, vai ser muito bem acolhido. Nós somos uma igreja que está sempre pronta a te receber, te ajudar, te dar o suporte que você precisa. Eu faço parte da Alvorada, então de carteirinha posso falar que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Mais uma vez, pastora Luísa, muito obrigada. Finalmente conseguimos uma gravação. Obrigado eu, Kelly. Foi uma alegria estar aqui, um Que privilégio bênção. enorme. Fez muito bem para minha alma participar Que desse bom. encontro. Um papo incrível, bem esclarecedor. Querido, você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não deixe de participar ativando o sininho das notificações, curtindo, deixando o seu like, o seu comentário. Siga a gente nas redes sociais também. Na tela, de novo, está aqui o Instagram do Alvocast. O canal está crescendo, mérito do Espírito Santo, mas também é você que tem dado esse suporte para a gente. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.